tarde. Hoje é sexta-feira, dia 18 de julho e o Além do Poder já está no ar. No programa de hoje eu vou receber a presidente da Associação das Mulheres Empreendedoras da Paraíba, Fanny Miranda, que vai falar sobre empreendedorismo feminino. Fica comigo, o Além do Poder começa agora. Lembrando que você pode acompanhar a gente pelo canal do YouTube TV Norte Paraíba. E agora vamos seguindo para a nossa entrevista de hoje. Uma das maiores multifeiras, a Brasil Mostra Brasil, que aconteceu recentemente em João Pessoa, teve como um dos destaques a Feira da Mulher, que está celebrando 10 anos. Esse é um espaço que vem alavancando o empreendedorismo feminino. E é sobre isso que eu vou falar agora com Fanny Miranda, presidente da Associação das Mulheres Empreendedoras da Paraíba, que organiza a Feira da Mulher em parceria com o Sebrae. Bom dia, Fanny. Boa tarde, aliás, desculpe. Boa tarde, seja bem-vinda ao Além do Poder. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Você representa a Associação das Mulheres Empreendedoras, e que participou recentemente da Brasil Mostra Brasil. Como surgiu essa associação? De que necessidade, ela brotou? Então, essa associação surgiu de um grupo de amigas, no tempo do Facebook. Nós tínhamos uma comunidade chamada Mãe do Ano, que eram mães... Era Facebook ou Orkut? Na época era Facebook, era uma comunidade do Facebook. E aí, muitas de nós não nos conhecíamos pessoalmente, era realmente dessa comunidade, de uma questão em comum. Eu tinha perdido o emprego, eu gestante, eu tinha sido demitida, a empresa abriu falência, e muitas das outras também na mesma situação não conseguiam se recolocar no mercado de trabalho. E aí eu digo que a gente ali se acolhia naquele grupo e em algum momento resolvemos nos encontrar pessoalmente. Então, a partir daí, nos vimos realmente numa necessidade de realizar algo maior para que a gente conseguisse sobreviver financeiramente. Então, cada uma tinha uma produção diferente. E vocês se encorajaram a criar esse grupo para poder ganhar dinheiro, Isso. Mariana Carneiro foi que criou a comunidade no Facebook, chamada Mãe do Ano. E aí ela é ainda produtora cultural. E daí, através da internet, nós conseguimos encontrar o Open House, que nos Estados Unidos as pessoas abriam suas garagens e vendiam as coisas da sua própria casa, que não serviam mais em bom estado. E aí resolvemos fazer isso na casa da Mariana. E então, nos finais de semana, a gente se encontrava... Só que aí vocês levavam os seus produtos para lá. Isso mesmo. Eu cheguei a levar esmaltação de unha, e aí eu ofertava gratuitamente no início para captar os clientes, sendo que no início era entre nós mesmos, até porque a gente não conhecia, muita gente. Enfim, começamos a ter esses encontros, porque hoje eu entendo que isso realmente foi o que nos fortaleceu, esses encontros de estar pessoalmente, de ver o que a outra faz. Através daí realmente conseguimos crescer. E de uma dar força à outra, Isso mesmo. E eu queria que você falasse sobre o seu caso específico, porque você tem uma atividade bem peculiar, Isso, eu sou artista visual. Muita gente não consegue entender. Tudo bem, você é artista, mas você empreende com o quê, Uhum. E eu empreendo com a arte há 20 anos, que eu sou artista visual. Comecei com a caligrafia artística, que é aquela escrita feita com bico de pena, em convites de casamento. Comecei inicialmente assim. Hoje em dia sou muralista, fui atuando em maior quantidade, maior proporção. E hoje sou muralista, que desenho em proporções maiores. Então, você vende, por exemplo, na feira, você apresenta os seus trabalhos e você vende esse serviço, não é isso? Isso. Então, além disso, sou CEO da Casa Empreendedora Hub, que foi uma necessidade que eu vi que existia, que eu já atuava desde antes do início da associação, que é contribuir para o desenvolvimento empreendedor de outras mulheres. Então, também vi uma oportunidade aí.
Nesses 10 anos, muita coisa mudou em relação ao empreendedorismo feminino? Muita coisa mudou. Que bom, né? Eu vejo que as mulheres, elas têm uma abertura maior, né? Um encorajamento maior também. Ainda estamos caminhando a passos lentos, mas eu vejo sim uma transformação muito grande, principalmente, eu sempre falo que a liberdade financeira liberta a mulher de muita coisa. Não é só sobre vou ganhar dinheiro, vou lucrar. É sobre liberdade realmente da violência doméstica, da pobreza, né? São muitas coisas envolvidas. Eu sempre falo que uma mulher bem resolvida financeiramente, ela consegue se libertar de muita coisa ruim. Eu cito muito a transformação que a gente consegue visualizar na questão realmente das violências que a mulher sofre, né? Já chegaram muitos casos de mulheres vítimas de violência na associação e que você pôde tomar conhecimento disso? Também, muitas mulheres que decidiram empreender e seus maridos simplesmente não aceitavam. A gente vê muito isso, né? O marido, ele consegue visualizar a mulher como submissa só dentro de casa. A partir do momento que ela levanta e vai empreender, a gente percebe que esse tipo de marido abusador, ele se sente inferior. Então, ele se sente ameaçado, isso. Né? Então, muitos agridem realmente, fisicamente, muitos abandonam, né? E acontece realmente esse tipo de violência. E não só violência física, aquele que quer violentar pela internet, né? São vários tipos de violência. Então, uma mulher, quando ela está liberta, ela se decide e vai em frente. E deixa essa violência para trás, consegue se libertar de verdade. Nesses 10 anos também, eu imagino que você viu muitos casos de mulheres que chegaram fragilizadas, sem dinheiro, até sem ideia, e que foram ajudadas pela associação. Eu queria que você contasse para a gente exemplos dessa mudança que você viu acontecer. Nós temos vários cases de sucesso. Não precisa citar os nomes, né? Mas certo. Só as situações. Tem algumas situações. Tem uma situação de uma das empreendedoras que vendia maquiagem pelo Instagram, aquelas maquiagens bem fragilizadas, sabe? Sem muito valor, e aí até pirata que eu digo. E aí nos encontramos, né? E aí com a nossa orientação, ela chegou a ter 3 lojas participando da feira, com a lucratividade da feira. Nós temos um subsídio do Sebrae para que a gente tenha acesso a participar da Multifeira. O stand, ele é parte custeado pelo Sebrae, né? Isso. Então, por isso que eu sempre falo, como é que uma pessoa tão fragilizada financeiramente conseguiu acessar a feira? Então, nós temos esse subsídio, por isso que ela conseguiu, depois de participar a primeira vez da feira, ela conseguiu o dinheiro necessário para abrir a primeira loja. E ela chegou a ter 3 lojas de maquiagem. Então, tipo, uma pessoa que vendia na internet, que morava numa casa emprestada, né? Hoje em dia tem realmente conseguiu progredir financeiramente. E assim, a família também, os filhos, né? A gente consegue dar uma boa alimentação, um bom estudo. Nós conversamos na Rádio Norte FM, você contou o exemplo de uma doceira também, que chegou numa situação parecida, né? Isso mesmo, ela é de Pernambuco, veio com uma promessa de emprego para João Pessoa, ela com toda a sua família, e chegando aqui não foi nada do que foi prometido, a pessoa sumiu. Enfim, nos grupos de WhatsApp, chegou para mim a notícia de venda de roupa tipo brechó. E aí eu fiquei curiosa e fui entender e vi que era a roupa de uso da pessoa, que ela estava vendendo. Ela estava vendendo a própria roupa. Isso, para comprar um fardo de açúcar. E aí eu fiz um fardo de açúcar muito peculiar e fui procurar entender e a pessoa falou que é porque ela sabia fazer doce de coco. Na época ela só fazia esse tipo de doce. Então eu fui e disse que queria comprar a roupa. Comprei o fardo de açúcar e fui entregar onde ela estava morando na época.
também era uma casa cedida, porque realmente ela não tinha nem onde morar. E aí, chegando lá, ela falou da situação, da história, ficou muito emocionada. Até hoje, a gente tem a foto dela segurando, ela tem muito prazer, né, de falar sobre isso, ela segurando lá o fardo de açúcar. Hoje em dia, ela é uma das maiores doceiras do Nordeste, né? Ela participa de feiras em todos os estados do Nordeste, ela vende para lojistas, ela criou doces autorais, ela tem os doces autorais dela. Então, assim, tudo quanto é feira, ela tá. E conseguiu progredir de verdade. Ela não tinha uma casa, né? Não tinha nada. Hoje, ela tem 3 filhas. E uma filha, ela conseguiu casar, que eu digo assim, né? A gente que vem do interior, tem aquela coisa, a filha queria muito casar, casou na igreja de vestido, fez aquela festa maravilhosa. Ela conseguiu comprar um carro, né? Um carro zero, tem a casa dela. Eu tenho muito orgulho de falar da história dela, porque realmente são pessoas que a gente viu de onde veio e vê para onde está indo, que eu digo a ela, isso é só o processo, né? Então... E às vezes parece que falta uma pequena ajuda financeira e outra ajuda maior, que é o estímulo, né? Para que a mulher possa desenvolver as habilidades. Verdade, verdade. Eu sempre falo sobre o coletivo, né? Tem muita gente que tem essa facilidade de falar do coletivo. É um grupo de mulheres, é muito bom. Já teve gente que chegou para mim dizendo que estava muito batido. Está muito batido. O grupo de mulheres tem em todo lugar. Sendo que, como é que... Foi uma mulher até que me falou isso, né? E eu penso, gente, se não fosse esse grupo de mulheres, esse acolhimento, porque não é sobre empreender, é sobre se acolher. Nós nos tornamos amigas. Tem muitas vezes que a gente nem, quando vai olhar num grupo assim, a gente nem está falando sobre evento. A gente está falando sobre vida, porque o filho adoeceu e a outra já dá uma dica de médico. Então, é muito além, né, do que só empreender. A gente precisa estar bem primeiro, para poder desenvolver os nossos negócios. Quais são as principais dificuldades que uma mulher enfrenta quando ela quer empreender? Assim, eu acredito muito na questão da aceitação, tanto dela como o seu lugar, quanto da sociedade, sabe? Eu acredito que ainda existe, cada vez menor, mas existe essa barreira, né? A questão da maternidade, tem muitas mulheres que escolhem ser mães, também tem essa questão de com quem eu vou deixar meu filho, como é que eu vou fazer? E aí existe também a questão financeira, né? Muitas delas, no nosso caso, são muitas mulheres que vieram de baixa renda realmente. Então, o estímulo financeiro, né? Eu digo sempre, nós temos muito boas ideias, mas quando a gente não tem um estímulo financeiro, não tem como realizar, né? Então, como coletivo, a gente consegue buscar esses caminhos, né? E orientar também, né? Isso. Porque eu imagino que há 10 anos não havia linhas de crédito especialmente voltadas para as mulheres, né? E hoje existe, uma variedade de alternativas para se buscar crédito ou mesmo microcrédito. Bom, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo, porque Fanny vai dar umas dicas de como chegar, né, nesse crédito que é tão importante para começar um pequeno negócio. Nós voltamos a conversar com Fanny Miranda, que é presidente da Associação das Mulheres Empreendedoras. E no bloco anterior, eu havia deixado uma pergunta sobre o crédito, porque sem dinheiro ninguém começa negócio nenhum. Eu imagino que há 10 anos fosse bem mais difícil do que hoje. Mas qual é o caminho das pedras para essas mulheres que querem empreender, mas falta o glamour? É verdade. Realmente, há 10 anos atrás era muito difícil uma mulher ter acesso ao crédito. Hoje em dia, nós temos acesso ao crédito tanto pelo governo do estado quanto prefeitura, né? Tem os projetos que viabiliza especificamente para mulheres. Nós, da associação, também temos acesso ao crédito através do Banco do Nordeste. Então, crédito do menor crédito possível ao maior, né? Como eu digo,
do menorzinho investimento, apenas para a questão do marketing, para aquela que trabalha com rede social, tanto para aquelas que quer realmente abrir uma loja. Vamos falar de valores? De quanto a quanto? Qual é o menorzinho e qual é o maior? A partir de R$500, né? Existe esse crédito a partir de R$500. Muita gente, quando eu falo isso, nossa, R$500, sim. Tem gente que não tem R$500, mas tem uma ótima ideia. Então, com R$500 e com uma boa ideia, você consegue iniciar um empreendimento. E junto à associação, vocês fazem a orientação de como esse negócio terá mais chances de dar certo? Porque a gente sabe que nos primeiros meses, até no primeiro ano de um negócio, há uma grande taxa de insucesso, né? Quais são os segredos para isso não acontecer? Eu falo que o segredo é estudar muito, né? E a gente orienta muito sobre a conscientização, saber se utilizar bem do dinheiro. Eu falo muito às meninas, quando elas participam de grandes eventos que dão grandes lucratividades, muitas delas, se não tiver uma orientação correta, eu sempre falo brincando, acha que está rica e vai gastar o dinheiro todo, vai viajar, e aí volta pobre, né? É comum que se confunda o dinheiro da empresa com o dinheiro da dona da empresa? Muito comum. Muitas mulheres usam a mesma conta para as duas, para tudo, né? Para ir no mercado ou para comprar insumos para a sua loja. E aí a confusão é certa. Né? É o primeiro passo errado. Realmente é esse. Muitas delas também, inicialmente, não são pessoas jurídicas, né? Começam empreendendo, mas não tem um CNPJ. Até para poder ter uma conta, pessoa jurídica precisa ter o CNPJ. Então, o primeiro passo errado é esse. Muita gente tem medo de ter o CNPJ, porque acha que vai... tem uma questão que tem medo porque vai ter que pagar alguma coisa muito cara, né? Porque mensalmente a gente precisa, eu digo que a gente precisa garantir o nosso futuro, o presente e o futuro. Não é porque eu empreendo que eu não penso numa aposentadoria no futuro. E também nas condições de maternidade, caso eu engravide, a gente tem o apoio. Eu exemplifico para as meninas que você ter um MEI e você pagar a mensalidade do MEI é parecido quando a gente é CLT. Se você trabalha numa empresa de carteira assinada e você engravida, você vai ter que dar uma pausa para ter o bebê. No MEI é a mesma coisa. Você vai ter uma pausa. Eu, quando tive a minha filha mais nova, eu sempre fui MEI, eu tive a minha pausa maternidade. Normalmente, recebi meu dinheiro pelo INSS. Caso você adoeça, do mesmo jeito que acontece CLT, do mesmo jeito acontece no MEI. Então, essas orientações básicas, quando elas têm acesso, aí elas, vou fazer meu MEI. Então, a partir daí, conseguem separar o dinheiro da conta pessoa física, pessoa jurídica, aí já é o primeiro passo positivo. Vocês estão planejando participar de uma feira de economia criativa, né? Como é que vai ser isso? Então, Feira de Economia Criativa, nós sempre fomos muito ousadas, né? Então, participamos desde o início da associação, como nós já falamos, da Multifeira Brasil Mostra Brasil, que é um evento gigantesco, 10 mil pessoas por dia de visitação, e cada uma com seu stand individual. Porém, mesmo assim, com subsídios, com apoio ao crédito e tudo, tem muitas mulheres que ainda não têm acesso, mesmo com todas as facilidades, não tem condições financeiras mesmo de participar. Ainda tem gente que fica de fora. Então, nós vamos iniciar a questão da Feira de Economia Criativa, que é aquela feirinha menor, com um custo muito mais baixo, né, para que elas consigam ter a experiência, aquelas que nunca participaram de uma feira, que não têm um contato direto com o público, porque muitas vendem pelo Instagram. Então, essa experiência de estar com o cliente pessoalmente, né, de o cliente dar aquele feedback naquele momento. Então, eu sempre digo, ali é uma escola. A partir do momento que o cliente está interagindo com você, você vai vendo a possibilidade, posso melhorar aqui, o meu produto precisa melhorar ali. Então, ali eu digo que é um investimento como se fosse uma escola mesmo, um aprendizado na vida real. Na vida real.
E vocês dão essas orientações também sobre como se portar diante do cliente, sobre como identificar o que ele deseja mais do produto, né? Isso, a gente fala muito sobre oratória, sabe? Porque oratória não é só aquela pessoa que vai dar uma palestra ou subir num palco, mas você se desenvolver bem para aquela pessoa que você quer, é o dom do convencimento, né? Eu sempre falo que o produto, ele vende uma história. Então, quando o cliente vê que uma fulana faz uma caneca personalizada, por exemplo, eu posso comprar uma caneca em qualquer lugar vai ter uma caneca. Mas eu comprei uma caneca de Maria, que Maria veio de tal lugar e ela é isso, ela é aquilo. Poxa, caramba, eu vou comprar. Tem que ter um diferencial. Isso. Eu acredito que o diferencial muito importante é a história por trás daquele produto, né? Quando é um produto artesanal, nós temos algumas venezuelanas também no nosso grupo, que são mulheres indígenas, né? Que resolveram se desenvolver no empreendedorismo com os seus artesanatos. Então, eu vejo que elas são pessoas que têm uma ótima oratória de contar de onde veio a palha do Buriti, explicar sua história. Então, as pessoas compram. E produtos artesanais, eu sempre falo, a gente vai encontrar em outros lugares. Nós estamos no Nordeste, tem muita coisa artesanal. Mas quando a gente se prontifica de falar da nossa história, o cliente ele fica, além de satisfeito com a qualidade do produto, mas de onde veio o produto. Então, ele leva com muito carinho. No caso das venezuelanas, parte dos venezuelanos que estão em João Pessoa e na Paraíba falam um dialeto aral. No caso dessas artistas que você falou, elas já dominam português? Não dominam o português muito bem ainda, mas eu digo que é o portunhol, né? E é muito interessante porque nós aprendemos com elas muito. E elas aprendem muito conosco. Mas então, né? Elas falam espanhol? Falam espanhol, sim. Falam espanhol. Assim, só que a gente vai se cuidando, né? Elas vão falando e eu vou prestando bem atenção. E daí, quando a gente fala pausadamente também, porque todo mundo fala, o espanhol é muito parecido. Mas tem umas palavras que confundem. Sim. Mas a gente consegue se comunicar bem, sim. Uma opinião sua. Qualquer pessoa pode ser empreendedora ou isso é uma característica nata? Olha, eu acredito muito que a gente pode desenvolver, sim. É uma habilidade, né? A gente consegue desenvolver a habilidade, sim, de empreender. Tem gente que já nasce numa família empreendedora, então já vai crescendo com aquele aprendizado natural. Mas também eu vejo pessoas que empreendem por necessidade, né? Que nunca empreenderam, sempre tiveram um trabalho fixo e daí, por uma necessidade que aconteceu, precisa empreender. Então, vai atrás para desenvolver que se torna um talento, né? Então, quando a gente desenvolve essa habilidade de estudar, de pesquisar, de ir para um curso do Sebrae, tem tanta coisa que a gente pode encontrar gratuitamente também, e daí desenvolve essa habilidade e pode empreender, sim. Então, essa rede de apoio que serve, por exemplo, para fornecer o crédito, ela também oferece orientações para que a pessoa possa se desenvolver bem, tendo um pequeno negócio. Isso. E em vários tipos de negócio. Em beleza, nas artes, todo tipo de empreendimento. Entre as mulheres, qual é o empreendimento que é mais frequente? Mais frequente entre as mulheres. Olha só, dentro da AME, da associação, tem muita coisa. Há uns anos atrás era muito a beleza, tinha muita beleza. Hoje ainda tem loja de cosméticos, loja de produtos para cabelo, mas antigamente era muito voltado para a questão feminina. Hoje nós temos muita coisa voltada para criança. Temos muito dentro da AME, loja de quebra-cabeça, que só vende quebra-cabeça, loja de brinquedos educativos, papelaria cresceu muito, a gente tem muita papelaria personalizada, temos também produtos coreanos. Então, vieram as meninas... Com essa onda do dorama, né? Isso, são as mais jovens da AME, né? Elas, com essa onda do dorama, elas trouxeram um pedacinho da liberdade lá de São Paulo para cá.
Então, é uma coisa muito inovadora, né, que nós temos. Nós temos também um aplicativo de transporte para mulheres, né? Então, é só mulher que dirige e só mulher que é passageira. Então, assim, é uma variedade tão grande que tem dentro, mas antigamente era mais beleza. Depois, elas foram vendo outras vertentes, então tem muita coisa. Além de bolsa, de roupa, pijama, é muito variado, de verdade. E como encontrar a Associação das Mulheres Empreendedoras da Paraíba? Então, através do nosso Instagram, @mulheresempreendedoraspb, lá você consegue visualizar tudo isso que eu falei, ver tudo que a gente faz, as feiras que a gente já participou, que vamos participar. E lá, se mandar um direct, o pessoal lá da mídia vai conseguir responder vocês, todas as dúvidas que tiverem. E eu digo que é a rede de apoio, né? Quiser participar da nossa rede de apoio, vai lá, manda um oi pra gente, que a gente conversa. Fanny, quando você pensa nesses 10 anos que passaram, nas mulheres todas que buscaram apoio, qual é o sentimento que brota em você? Olha, é uma realização imensa. Imensa, 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 porque quando a gente consegue ver que uma pessoa saiu de uma condição de extrema pobreza, né, e hoje em dia ter a sua vida, conseguir viver, conseguir se alimentar bem, conseguir ter seu momento de lazer, sem se preocupar, porque muitas dessas mulheres nunca tiveram um momento de lazer na vida, né? E poder ir num dia tomar um sorvete ou almoçar com a família fora é uma satisfação imensa. Eu fico muito emocionada porque é sobre transformação de vidas de verdade. A gente, inicialmente, no início da nossa conversa com elas, nunca é sobre lucratividade. É primeiramente se cuidar, porque a gente precisa estar bem para poder desenvolver o restante das coisas. Sim. Fanny, muito obrigada pela sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, o Além do Poder de hoje vai ficando por aqui e é também o último Além do Poder. A TV Norte Paraíba está estreando uma nova programação e você vai saber tudo sobre ela nos próximos dias e eu estarei também nessa nova programação. Aguarde e confira. Muito obrigada pela sua audiência durante todo esse tempo. Obrigada a toda a equipe que junto comigo fez o Além do Poder. Foi uma honra participar desse projeto. Tchau!